Sejam bem-vindos! Hoje nós vamos ler a primeira parte da resolução do TSE número 23.659, que dispõe sobre a gestão do cadastro eleitoral. E se você vai fazer o concurso unificado do TSE, te convido a se inscrever no canal, porque eu estou preparando uma playlist com a principal legislação que está sendo cobrada no edital. Eu baixei essa resolução no dia 19/10/2024, no site do TSE. Resolução número 23.659, de 26 de outubro de 2021. Dispõe sobre a gestão do cadastro eleitoral e sobre os serviços eleitorais que lhes são correlatos. O Tribunal Superior Eleitoral, no uso de suas atribuições, tendo em conta a competência para regulamentar a legislação eleitoral e, considerando a necessidade de atualização e consolidação das normas relativas ao cadastro eleitoral, tendo em vista o atual estágio de desenvolvimento das tecnologias envolvidas na coleta e no gerenciamento de dados de eleitores e eleitoras, e a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, considerando a relevância de assegurar que os avanços tecnológicos incorporados aos serviços eleitorais sejam sopesados com medidas que assegurem o exercício da cidadania a pessoas ainda não alcançadas pela inclusão digital, considerando o compromisso do Tribunal Superior Eleitoral de ampliar o exercício da cidadania por parte de grupos socialmente vulneráveis e minorizados, resolve. Capítulo 1. Da gestão do cadastro eleitoral e da prestação de serviços eleitorais correlatos. Seção 1. As diretrizes da gestão do cadastro eleitoral. Artigo 1º. A gestão do cadastro eleitoral e a prestação de serviços eleitorais que lhes são correlatos serão efetuadas em todo o território nacional, em conformidade com as disposições legais, com esta resolução e com as normas do Tribunal Superior que lhes sejam complementares, as quais serão editadas com observância das seguintes diretrizes. Inciso 1. Modernização e desburocratização da gestão do cadastro eleitoral e dos serviços que lhe forem correlatos. 2. Conformidade do tratamento dos dados aos princípios e regras previstos na Lei Geral de Proteção dos Dados, LGPD, Lei nº 13.709, de 2018. 3. Preservação e facilitação do exercício da cidadania por pessoas ainda não alcançadas pela inclusão digital. E 4. Expansão e especialização dos serviços eleitorais com vistas ao adequado atendimento a pessoas com deficiência e grupos socialmente vulneráveis e minorizados. Parágrafo único. Os tribunais regionais eleitorais utilizarão o sistema de gestão do cadastro eleitoral desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral e orientarão suas políticas de execução dos serviços eleitorais pelas diretrizes previstas no caput desse artigo. Seção 2. Do registro das informações no cadastro e da expedição de certidões. Artigo 2º. Registro de informações do histórico de inscrição do cadastro eleitoral serão utilizados códigos de atualização da situação do eleitor, ASE, reunidos em tabela que constará de provimento da Corregedoria Geral Eleitoral, que detalhará as instruções para sua adequada utilização. Parágrafo 1º. Os códigos ASE deverão possibilitar o registro claro e inequívoco de informações relativas a eventos que impactem o exercício de direitos políticos e civis. Parágrafo 2º. A atualização de registros de que trata o caput será promovida diretamente no Sistema de Gestão do Cadastro Eleitoral. Artigo 3º. É assegurada ao cidadão e à cidadã a emissão de certidão que reflita sua situação atual no cadastro eleitoral, com a necessária especificidade do exercício de direitos, devendo ser disponibilizada de forma automática no sistema a geração de certidões relativas a: inciso 1.
inscrição e domicílio eleitorais. 2. Pleno gozo, perda ou suspensão dos direitos políticos. 3. Facultatividade do exercício do voto. 4. Regularidade do exercício do voto, justificativa ou pagamento da multa no último turno da última eleição. 5. Regularidade do comparecimento às urnas ou pagamento da multa pela ausência e do atendimento às convocações para os trabalhos eleitorais. 6. Inexigibilidade da obrigação de votar em decorrência de impedimento legal ao exercício do voto. 7. Isenção da sanção decorrente do não cumprimento das obrigações eleitorais de alistamento ou de comparecimento às urnas em razão de deficiência ou condição que torne impossível ou demasiadamente oneroso o cumprimento daquelas obrigações. 8. Atendimento à convocação para os trabalhos eleitorais. 9. Inexistência, pagamento ou regular parcelamento de multas aplicadas por decisão definitiva da Justiça Eleitoral e não remetidas. 10. Crimes eleitorais. 11. Regularidade em relação à obrigação de prestar contas à Justiça Eleitoral. 12. Quitação eleitoral para fins de instrução de registro de candidatura, abrangendo a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento à convocação da Justiça Eleitoral para auxiliar nos trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas em caráter definitivo pela Justiça Eleitoral e não remetidas e a apresentação de contas de campanhas eleitorais. E 13. Ocorrência de hipóteses que possam constituir base de incidência de inelegibilidade. Parágrafo 1º. O sistema possibilitará a geração de certidão unificada de quantas forem as informações solicitadas. Parágrafo 2º. As certidões de que tratam os incisos do caput desse artigo poderão ser requeridas ao juízo de qualquer zona eleitoral, ainda que diversa daquela em que a pessoa se encontre inscrita eleitora ou obtidas na página da Justiça Eleitoral. Parágrafo 3º. A cidadã e o cidadão poderão solicitar perante qualquer juiz eleitoral a emissão de certidão circunstanciada relativa a informações constantes no seu histórico que não estejam compreendidas nos modelos gerados automaticamente pelo sistema. Parágrafo 4º. Eventual incorreção dos dados contidos na certidão somente poderá ser sanada perante o cartório do domicílio do eleitor ou da eleitora, observado o disposto no artigo 39 desta resolução. Seção 3. Da prestação dos serviços eleitorais. Artigo 4º. A execução dos serviços de processamento eletrônico de dados na Justiça Eleitoral será realizada em cada circunscrição, por administração direta do Tribunal Regional Eleitoral respectivo, sob orientação e supervisão do Tribunal Superior Eleitoral e na conformidade de suas instruções. Parágrafo único. Para a execução dos serviços de que trata esta resolução, os tribunais regionais eleitorais, sob supervisão e coordenação do Tribunal Superior Eleitoral, poderão celebrar convênios ou contratos com entidades da administração direta ou indireta da União, Estados, Distrito Federal ou municípios. Artigo 5º. O cadastro eleitoral e as informações resultantes de sua atualização serão administrados e utilizados exclusivamente pela Justiça Eleitoral. Parágrafo 1º. Sob pena de imediata rescisão do contrato e sem prejuízo de outras sanções administrativas, civis e criminais, é vedado às empresas contratadas para a execução de serviços eleitorais, nos termos do parágrafo único do artigo 4º dessa resolução, utilizar quaisquer dados ou informações resultantes do cadastro eleitoral para fins diversos do serviço eleitoral. Parágrafo 2º. Os pedidos de informações sobre dados constantes do cadastro eleitoral, recebidos pelas empresas referidas no parágrafo 1º deste artigo, deverão ser por elas encaminhados à presidência do Tribunal Eleitoral competente para apreciação.
Parágrafo 3º. O Tribunal Superior Eleitoral em todo o território nacional e os tribunais regionais eleitorais no âmbito das respectivas jurisdições fiscalizarão o cumprimento do disposto nesse artigo. Artigo 6º. O atendimento presencial para a realização de operações no cadastro eleitoral e das atividades que lhe sejam correlatas, inclusive a coleta de dados biométricos nos serviços ordinários ou de revisão do eleitorado, poderá ser realizado por pessoal contratado em caráter excepcional e temporário, por instrumentos administrativos voltados à complementação das equipes de trabalho atuantes nas referidas atividades, desde que supervisionadas por pessoa servidora do quadro de pessoal da Justiça Eleitoral ou requisitada ordinariamente ou em caráter extraordinário. Parágrafo 1º. A adoção dos instrumentos administrativos a que se refere o caput desse artigo dependerá de análise de conveniência e oportunidade por parte dos tribunais regionais eleitorais, que poderão firmar convênios, acordos ou contratos com fundamento no parágrafo único do artigo 7º e no inciso 3 do artigo 9º da Lei nº 7.444. Parágrafo 2º. Será mantida em cada zona eleitoral relação de atendentes habilitados à prática dos atos a que se refere o caput desse artigo. Artigo 7º. Na prestação dos serviços eleitorais, servidores, servidoras e atendentes da Justiça Eleitoral atuarão sempre de forma respeitosa, utilizando-se de linguagem não discriminatória e acessível à pessoa que está sendo atendida, com vistas a favorecer a compreensão das disposições materiais e procedimentais de que trata esta resolução. Parágrafo único. Os tribunais eleitorais promoverão ações de capacitação destinadas a magistrados e magistradas, servidores e servidoras e atendentes da Justiça Eleitoral sobre linguagem não discriminatória e acessível às pessoas atendidas. Seção 4. Da coleta e da atualização de dados. Artigo 8º. No atendimento durante o serviço ordinário de alistamento, revisão ou transferência eleitoral, ou durante a revisão de eleitorado, serão coletados dados biométricos mediante inclusão de impressões digitais roladas dos 10 dedos, ressalvada impossibilidade física, fotografia do padrão ICAO, e, salvo se tratar de pessoa analfabeta ou para a qual seja impossível manejar a caneta de coleta, assinatura digitalizada da eleitora ou do eleitor. Parágrafo 1º. Nas operações de revisão, transferência e segunda via, será dispensada a coleta de dados biométricos da pessoa que já esteja digitalmente identificada, desde que satisfeitos os requisitos de qualidade exigidos e que a última coleta não tenha sido feita há mais de 10 anos. Parágrafo 2º. O exercício do voto não será impedido em razão de eventual defeito ou não recepção dos arquivos de impressões digitais, fotografia ou assinatura digitalizada no banco de dados do cadastro eleitoral, devendo-se oportunamente convocar o eleitor ou a eleitora para a regularização das pendências verificadas, sem prejuízo da apuração de responsabilidade pela respectiva Corregedoria Regional Eleitoral. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º desse artigo, as folhas de votação exibirão, no espaço destinado à fotografia, a expressão foto indisponível. Parágrafo 4º. O eleitor ou a eleitora que, em decorrência de ausência, insuficiência ou desatualização de identificação biométrica, for habilitado por código para votar, será orientado pelo presidente da mesa receptora de votos a comparecer após a reabertura do cadastro à unidade de atendimento da Justiça Eleitoral, a fim de regularizar seus dados cadastrais e biométricos. Artigo 9º. Os dados biográficos e biométricos que compõem o cadastro eleitoral poderão ser atualizados mediante inclusão ou alteração com informações oriundas de bancos de dados geridos por órgãos públicos, inclusive da identificação civil
nacional. Parágrafo 1º. O aproveitamento das informações biométricas existentes em órgãos federais, estaduais e municipais somente será feito se, inciso 1, houver equivalência da padronização dos dados coletados observado nos padrões NIST e CAL, algo assim. 2. A data de coleta dos dados importados for posterior à dos dados existentes no cadastro eleitoral. Parágrafo 2º. Poderão ser coletadas na forma do caput desse artigo informações relativas a endereços, mas sua utilização para fins de fixação ou alteração de domicílio eleitoral dependerá sempre da expressa indicação da pessoa titular da inscrição eleitoral no momento do requerimento de alistamento ou de transferência. Parágrafo 3º. As regras de atualização dos dados por meio das informações referidas no caput desse artigo deverão ser aprovadas pela presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo 4º. O Tribunal Superior Eleitoral poderá firmar acordos de cooperação com entidades públicas ou privadas, visando ampliação, transferência ou aproveitamento de dados biométricos ouvida a Corregedoria Geral Eleitoral. Seção 5. Do acesso às informações constantes no cadastro eleitoral. Artigo 10. O acesso a informações constantes no cadastro eleitoral por instituições públicas e privadas e por pessoas físicas se dará conforme a Lei Geral de Proteção de Dados e a resolução do Tribunal Superior Eleitoral que tratar de acesso a dados constantes dos sistemas informatizados da Justiça Eleitoral. Parágrafo 1º. A Corregedoria Geral Eleitoral editará provimento estabelecendo níveis de acesso aos dados do cadastro eleitoral por servidoras, servidores, colaboradoras e colaboradores, em conformidade com a Política de Segurança da Informação editada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo 2º. O provimento de que trata o parágrafo 1º desse artigo definirá as funcionalidades que estarão disponíveis em perfil específico de acesso ao sistema de gestão do cadastro eleitoral a ser concedido a profissionais contratados como apoio administrativo na coleta de dados biométricos. Parágrafo 3º. Os tribunais eleitorais estabelecerão metodologia segura de acesso de dados com o objetivo de garantir que não ocorra de forma indevida. Capítulo 2. Dos direitos políticos. Seção 1. Da aquisição e do exercício dos direitos políticos. Artigo 11. Os direitos políticos são adquiridos mediante o alistamento eleitoral que é assegurado. Inciso 1. A todas as pessoas brasileiras que tenham atingido a idade mínima constitucionalmente prevista, salvo os que, pertencendo à classe dos conscritos, estejam no período de serviço militar obrigatório e dele não tenham se desincumbido. E 2. As pessoas portuguesas que tenham adquirido o gozo dos direitos políticos no Brasil, observada a legislação específica. Parágrafo 1º. A suspensão dos direitos políticos não obsta à realização das operações do cadastro eleitoral, inclusive o alistamento, logo após o qual deverá ser registrado o código ASI, que identifique o impedimento do exercício daqueles direitos. Parágrafo 2º. A perda dos direitos políticos decorrente da perda de nacionalidade brasileira impede o alistamento eleitoral e as demais operações do cadastro eleitoral, acarretando, se for o caso, cancelamento da inscrição já existente. Parágrafo 3º. A aquisição do gozo de direitos políticos por pessoa brasileira em Portugal não acarreta suspensão de direitos políticos ou cancelamento da inscrição eleitoral e não impede o alistamento eleitoral ou as demais operações do cadastro eleitoral. Parágrafo 4º. Será cancelada a inscrição eleitoral quando declarado extinto o gozo dos direitos políticos por pessoa portuguesa no Brasil. Parágrafo 5º. Os militares que não pertençam à classe dos conscritos são alistáveis nos termos da Constituição. Artigo 12.
A obrigatoriedade e a facultatividade do alistamento eleitoral e do exercício do voto são determinadas pelas regras constitucionais, não se aplicando a eventuais disposições legais em contrário. Parágrafo único. A Justiça Eleitoral empreenderá meios destinados a assegurar o alistamento e exercício dos direitos políticos por pessoas com deficiência, por pessoas que se encontram em prisão provisória e por adolescentes sob custódia e unidade de internação. Artigo 13. É direito fundamental da pessoa indigna ter considerados na prestação de serviços eleitorais, sua organização social, seus costumes e suas línguas, crenças e tradições. Parágrafo 1º. O disposto no caput não exclui aplicação às pessoas indígenas das normas constitucionais, legais e regulamentares que impõem obrigações eleitorais e delimitam o exercício dos direitos políticos. Parágrafo 2º. No tratamento de dados das pessoas indígenas, não serão feitas distinções entre integradas e não integradas, aldeadas e não aldeadas, qualquer outra que não seja auto-atribuída pelos próprios grupos étnicos raciais. Parágrafo 3º. Não se exigirá a fluência da língua portuguesa para fins de alistamento, assegurando-se a cidadãos e cidadãs indígenas o uso de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Parágrafo 4º. A pessoa indígena ficará dispensada da comprovação do domicílio eleitoral quando o atendimento prestado pela Justiça Eleitoral ocorrer dentro dos limites das terras em que habita ou quando for notória a vinculação de sua comunidade a este território. Parágrafo 5º. É assegurado à pessoa indígena indicar, no prazo estipulado pela Justiça Eleitoral, para cada pleito, local de votação diverso daquele em que está sua seção de origem, no qual prefere exercer o voto, desde que dentro dos limites da circunscrição da eleição. Parágrafo 6º. O previsto nesse artigo aplica-se, no que for compatível, a quilombolas e integrantes de comunidades remanescentes. Artigo 14. É direito fundamental da pessoa com deficiência, inclusive que for declarada relativamente incapaz para a prática de atos da vida civil, estiver excepcionalmente sob curatela ou tiver optado pela tomada de decisão apoiada, a implementação de medidas destinadas a promover seu alistamento e o exercício de seus direitos políticos em igualdade de condições com as demais pessoas. Parágrafo 1º. A implementação de medidas a que se refere o caput desse artigo será realizada de forma gradativa, a partir de estudos e projetos conduzidos pela Justiça Eleitoral, que poderão decorrer de convênios com entidades especializadas ou outras formas de colaboração da sociedade civil. Parágrafo 2º. É assegurada à pessoa com deficiência. Inciso 1. Escolher, no ato de alistamento, transferência ou revisão, local de votação que permita sua vinculação à sessão eleitoral com acessibilidade dentro da zona eleitoral. 2. Indicar, no prazo estipulado pela Justiça Eleitoral para cada pleito, local de votação diverso daquele em que está sua sessão de origem, no qual prefere exercer o voto, desde que dentro dos limites da circunscrição do pleito. E 3. Ser auxiliada no ato de votar por pessoa de sua escolha, ainda que não tenha requerido antecipadamente ao juiz eleitoral. Parágrafo 3º. É vedada a criação de sessões eleitorais exclusivas para as pessoas com deficiência. Parágrafo 4º. A Justiça Eleitoral não processará solicitação de suspensão de direitos políticos amparada em deficiência, em decisão judicial que declare incapacidade civil ou em documento que ateste afastamento laboral por invalidez ou fato semelhante. Parágrafo 5º. Na comunicação das informações relativas aos serviços e procedimentos de que trata essa resolução, será assegurada
a acessibilidade na forma da Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência e dos protocolos técnicos aplicáveis. Artigo 15. Não estará sujeita a sanções legais decorrentes da ausência de alistamento e do não exercício do voto a pessoa com deficiência, para quem seja impossível ou demasiadamente oneroso o cumprimento daquelas obrigações eleitorais. Parágrafo 1º. A pessoa, nas condições do caput desse artigo, poderá, pessoalmente ou por meio de curador, curadora, apoiador, apoiadora ou procurador, procuradora, devidamente constituído por instrumento público ou particular, requerer. A linha A. A expedição da certidão prevista no inciso 7 do artigo 3º desta resolução, com prazo de validade indeterminado, se ainda não houver se alistado eleitora, ou B, caso já possua inscrição eleitoral, lançamento da informação do cadastro eleitoral mediante comando próprio, que a isentará da sanção por ausência às urnas ou aos trabalhos eleitorais. Parágrafo 2º. O requerimento a que se refere o parágrafo precedente deverá ser dirigido ao juiz eleitoral, acompanhado de autodeclaração da deficiência ou documentação comprobatória. Parágrafo 3º. Na avaliação da impossibilidade ou da onerosidade para exercício das obrigações eleitorais, serão consideradas também a situação socioeconômica da pessoa requerente e as barreiras de qualquer natureza que dificultam ou impedem o seu alistamento ou direito ao voto. Parágrafo 4º. A providência que se refere à linha B do parágrafo 1º desse artigo inativará a situação de eventual registro por ausência às urnas ou aos trabalhos eleitorais, desde que esta decorra da situação descrita no caput. Parágrafo 5º. O disposto nesse artigo não constitui exceção ao listamento eleitoral obrigatório e não exclui o gozo de direitos políticos que dele decorram, cabendo ao Tribunal Regional Eleitoral, sempre que possível, viabilizar o atendimento em domicílio para fins de alistamento, nos termos do artigo 46 desta resolução. Parágrafo 6º. A Justiça Eleitoral empreenderá esforços para garantir a acessibilidade nos cartórios eleitorais e postos de atendimento, ainda que por meio de acordo ou convênio com o município ou o Estado. Artigo 16. É direito fundamental da pessoa transgênera, preservados os dados do registro civil, fazer constar no cadastro eleitoral seu nome social e sua identidade de gênero. Parágrafo 1º. Considera-se nome social a designação pela qual a pessoa transgênera se identifica e é socialmente reconhecida. Parágrafo 2º. Considera-se identidade de gênero a atitude individual que diz respeito à forma como cada pessoa se percebe e se relaciona com as representações sociais de masculinidade e feminilidade e como isso se traduz em sua prática social, sem guardar necessária relação com o sexo biológico atribuído no nascimento. Parágrafo 3º. É vedada a inclusão de alcunhas ou apelidos no campo destinado ao nome social no cadastro eleitoral. Parágrafo 4º. A Justiça Eleitoral não divulgará o nome civil da pessoa quando for ela identificada por nome social constante no cadastro eleitoral, salvo as hipóteses em que for legalmente exigido o compartilhamento do dado ou para atendimento de solicitação formulada pelo titular dos dados. Parágrafo 5º. O disposto no parágrafo 4º desse artigo não impede a inclusão do nome civil em batimentos, relatórios e documentos utilizados pela Justiça Eleitoral quando justificada a necessidade. Artigo 17. A pessoa brasileira nata ou naturalizada residente no exterior que tenha requerido alistamento ou transferência para a zona eleitoral do exterior até 150 dias antes do pleito poderá votar nas eleições para presidente e vice-presidente da República. Parágrafo 1º. O cadastro eleitoral de pessoa brasileira residente no exterior ficará sob a responsabilidade do juízo da zona eleitoral do exterior situada no Distrito Federal. Parágrafo 2º.
As operações do cadastro relativas a pessoas brasileiras residentes no exterior e o serviço eleitoral a elas prestados serão regulados em resolução própria. Seção 2 das restrições a direitos políticos e de sua regularização. Artigo 18. Tomando conhecimento de fato ensejador de suspensão de direitos políticos ou de impedimento ao exercício do voto, a zona eleitoral competente providenciará o imediato registro da situação no cadastro eleitoral. Parágrafo 1º. Quando não for de sua competência realizar a anotação, o juiz eleitoral comunicará o fato diretamente à zona eleitoral a qual pertencer a inscrição do eleitor ou da eleitora. Parágrafo 2º. Tratando-se de pessoa que não possui inscrição eleitoral, o registro será feito diretamente na base de perda e suspensão de direitos políticos pela Corregedoria Regional Eleitoral, que primeiro tomar conhecimento do fato. Parágrafo 3º. Constatada a ocorrência de hipótese ensejadora de perda de direitos políticos, a Corregedoria Eleitoral providenciará a imediata atualização da situação das inscrições no cadastro eleitoral e na base de perda e suspensão dos direitos políticos. Artigo 19. A regularização de situação eleitoral de pessoa com restrição de direitos políticos somente será possível mediante a comprovação de haver cessado o impedimento. Parágrafo 1º. A regularização de inscrição envolvida em coincidência com a de pessoa que perdeu ou está com seus direitos políticos suspensos somente será feita mediante a comprovação de tratar-se de eleitor diverso. Parágrafo 2º. Para os fins desse artigo, a pessoa interessada deverá preencher requerimento e instruir o pedido com declaração de situação de direitos políticos e documentação comprobatória de sua alegação. Parágrafo 3º. Comprovada a cessação do impedimento, será comandado o código ASE próprio e ou inativados, quando for o caso, os registros correspondentes na base de perda e suspensão de direitos políticos. Parágrafo 4º. Regularizada a inscrição eleitoral conforme o parágrafo 3º deste artigo, o juiz eleitoral, verificando que os dados biométricos ainda não constam de banco de dados da Justiça Eleitoral, notificará a pessoa interessada para comparecimento ao cartório, visando a coleta de fotografia, impressão digital e assinatura digitalizada. Artigo 20. São considerados documentos comprobatórios de reaquisição ou restabelecimento de direitos políticos. Inciso 1. Nos casos de perda, linha A, decreto ou portaria, B, comunicação do Ministério da Justiça. Inciso 2. Nos casos de suspensão, a linha A, para condenados, sentença judicial, certidão do juízo competente ou outro documento que comprove o cumprimento ou a extinção da pena ou sanção imposta, independentemente da reparação de danos. B. Para conscritos ou pessoas que se recusaram à prestação de serviço militar obrigatório, certificado de reservista, certificado de isenção, certificado de dispensa de incorporação, certificado do cumprimento de prestação alternativa ao serviço militar obrigatório, certificado de conclusão do curso de formação de sargento, certificado de conclusão do curso em órgão de formação da reserva ou similares. Artigo 21. As ocorrências de fatos e decisões que, nos termos da legislação eleitoral, constituam em tese hipótese de incidência de inelegibilidade a ser examinada em registro de candidatura, serão registradas no cadastro eleitoral pelo juízo da zona eleitoral a qual pertence a inscrição do eleitor ou da eleitora. Parágrafo 1º. O registro de que trata o caput desse artigo será feito por comando próprio, que não ensejará óbice a expedição de certidão de quitação ou relativa à regularidade das obrigações eleitorais. Parágrafo 2º. A mera inclusão da informação no cadastro eleitoral não equivale à declaração de inelegibilidade. Parágrafo 3º. A inativação do registro será feita automaticamente no prazo definido na legislação, salvo se houver anterior denominação judicial ou comunicação pelo órgão competente que declare a modificação ou extinção do fato que ensejou a anotação.
E assim concluímos a leitura de hoje. Bons estudos e até o próximo vídeo!